que neste momento nós estaremos ouvindo o pastor Oswaldo Vaz, servo de Deus, como já anunciei, nosso coordenador. Nos honra muito a sua presença aqui, coordenador da nossa região do Sertão, também é membro da mesa de assessoramento, a nossa mesa diretora, e nesta oportunidade aqui representa também o nosso pastor presidente. Portanto, para a sua direção do trabalho, para o nobre pastor Oswaldo Vaz, como procede segundo o Espírito Santo de Deus colocar em seu coração. Aleluia! Amém, irmãos? Meus amados irmãos, a paz do Senhor a toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Aproveitando que estamos de pé, gostaria de convidá-los a fazer uma leitura no Salmo 110, ou seja, no Salmo 111, no versículo 10. Aleluia! Salmo 111 e o versículo de número 10. Glória a Deus! O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos, o seu louvor permanece para sempre. Amém. Podeis tomar assento. Nós queremos aqui fazer um agradecimento. Primeiramente, agradecendo a Deus por ter nos concedido a oportunidade de estarmos aqui pela segunda vez. A primeira vez que estivemos aqui foi um pouco antes do pastor que antecedeu o pastor Jonas, o pastor Cavalcante, de ele se mudar. E hoje estamos voltando em culto já diferente, né? E também encontrando aqui o nosso companheiro, o nobre pastor Jonas, a missionária Neide e a sua família. E é importante para mim, eu sempre digo que todos os pastores que fazem parte da nossa convenção, eles são companheiros, são nossos irmãos, mas alguns, parece que Deus escreveu uma história diferente na minha vida e na deles. A exemplo do pastor Jonas, né? Que nós tivemos, em algum tempo, certamente, Deus já, na sua presciência, escreveu lá, pastor Jonas, vou falar do lugar que o senhor passou e eu passei, porque, por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, né? Então, o pastor Jonas, ele vai pastorear a cidade de Boa Vista por 5 anos, né? Um pouco mais, né? E depois o pastor Oswaldo também vai dar continuidade lá com um tempo bem menor àquela igreja. Então veja bem que isso é algo especial na nossa vida, porque Deus colocou o Senhor e em algum momento também trilhei no mesmo caminho ali. Então eu sempre digo que o pastor Jonas e alguns outros, a gente tem algo diferente, graças a Deus. E tem um detalhe também, a maneira amável que o pastor Jonas sempre nos trata, ele faz quase nós acreditarmos que somos de fato especial, viu? Somos importantes. Vocês viram aí, né? Eu disse para ele, o senhor está aí nessa campanha, já será terceira quarta-feira, certamente houve aí 2 grandes refeições, né? Na questão de administração, e eu quero saber se o senhor está na igreja com lanche, né? Então, ele disse que faz parte do aprendizado do povo de Deus. Mas o senhor que esteve aqui nas outras quartas-feiras está hoje. Você concorda ou não? Você crê nisso? E nós louvamos a Deus por isso. Queremos fazer uma reflexão bíblica, chamá-los a uma reflexão bíblica. Nós sabemos que os irmãos estão vindo aí, como eu já disse, de 2 quartas-feiras que antecedeu a essa, tratando de um assunto abrangente na nossa campanha de oração proposta pela nossa convenção. Avivamento, santidade e hoje temor a Deus. Eu, fazendo algumas anotações, achei por bem ler convosco 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 1. Entendi que esse versículo ele serve como uma conexão dos assuntos tratados nas quartas-feiras anteriores para o assunto que está sendo tratado hoje. Diz assim a palavra do Senhor: amados, visto que temos essas promessas,
purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Observem que, não por acaso, essa sequência lógica dos assuntos, primeiro com avivamento, segundo com santidade e agora com temor a Deus, resume-se aqui nesse versículo lido, exatamente o que eu acabei de afirmar, quando termina o versículo dizendo o seguinte: aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Graças a Deus que nós devemos entender, precisamos entender que a vida de santidade é algo indispensável na vida do cristão. Não é esse o assunto de hoje, mas não tem como deixar de dizer algo até para nos dar mais entendimento do assunto em pauta. Santidade. Deus é santo e nos manda sermos santos, separados, desligados da carne, diferentes do mundo. Deus exige de todos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa expressão é uma expressão muito forte. Primeiro, quando ele, através da palavra do versículo, nos recomenda que devemos seguir a paz com todos, mostra para nós que nós não temos o direito, não temos a autorização para pontuar um grupo, ou uma família, ou alguns amigos dentro do nosso contexto de comunidade cristã, para termos paz com um e não ter paz com o outro, termos paz com um grupo e não ter paz com o outro. Mas a igreja, no seu contexto, o mandamento é: tende paz com todos. Você pode dizer um amém por isso? E em segundo lugar, a santificação, sem a qual ninguém, não importa o teu tamanho, se é alto, se é baixo, se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre, se tem uma formação universitária ou se não tem tanto estudo, se tem um crachá eclesiástico na posição, não importa qual, ninguém, desde o pastor da igreja, desde o pastor presidente, desde os diáconos, desde o obreiro da liderança, ao mais pequeno no bom sentido, ninguém sem santificação verá o Senhor. Mas nós estamos aqui nesta noite aprendendo a servir ao Senhor e também a nos santificarmos e vivermos uma vida adequada para estarmos inclusos naqueles que diz lá na Epístola de São João, na terceira epístola, ele diz: filhinhos, agora sois filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele vier, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Para que se cumpra essa palavra, nós precisamos seguir a paz com todos e também a santificação. Mas o nosso assunto nesta noite, o temor de Deus. Eu achei importante aqui, pastor Jonas, quando li o versículo que o senhor colocou ali na divulgação, o versículo 10, que diz: o temor do Senhor. Olha a expressão, o temor do Senhor. Mas no tema o senhor colocou o temor a Deus. Então eu deduzi o seguinte: nessa expressão, o temor do Senhor, existe uma relevância, meus irmãos, muito grande, muito importante, que é preciso ser observada. O temor do Senhor. Que temor é esse? Se aqui diz o temor do Senhor, é porque existe temor que não é do Senhor. Existem outros temores, mas aqui trata-se do temor do Senhor. Qual é essa relevância? Ou qual é a relevância dessa afirmação? Está no fato de sua origem. Jeremias capítulo 32, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, e o versículo 40, o profeta estava ali naquela situação de cativeiro, juntamente com o povo que por alguma razão estavam ali fora do lugar onde deveriam estar, por não observarem os mandamentos
e o bom relacionamento com Deus. E Deus chama Jeremias e mostra para ele que mesmo o povo estando naquela situação, ele dá a eles uma promessa através do profeta. E ele diz assim: farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E olha bem agora a parte B do versículo: e colocarei o meu temor. O temor de Deus é algo que só vem dele mesmo, é um instrumento, é como se nós pudéssemos imaginar um chip que é colocado em alguém. Deus olha e para mim, para você, e de alguma forma Ele coloca dentro do nosso coração o seu temor. Não é aquele temor dos homens, não é aquele temor externo, aquele temor superficial, circunstancial, ou quem sabe conveniente, mas Ele coloca o seu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem, diz Deus, da minha pessoa. Aleluia. Você tem esse temor de Deus no seu coração? Tem esse temor de Deus na sua alma? Tem esse temor de Deus no seu ser? Nós vamos aqui, em síntese, fazer um correlato, fazer um paralelo, para vermos a diferença desse temor que é oriundo de Deus e o temor que não é o temor de Deus, é o temor medo, podemos dizer assim. O temor medo é o temor externo, mas o temor que Deus coloca no nosso coração, no nosso íntimo, é o temor que nos leva a amá-lo. Você ama Deus porque você o teme. É o temor que nos leva a adorá-lo, a louvar o seu nome, e leva-nos também a um relacionamento seguro. Quantos relacionamentos inseguros, não é? Relacionamentos sem confiança, relacionamentos sem certeza, relacionamentos que na realidade não têm prazer de existir, mas o relacionamento nascido no coração de quem tem o temor de Deus é um relacionamento seguro. É de tal forma a poder dizer como o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Ele prepara para mim uma mesa, mesmo na presença dos meus adversários. Isso é relacionamento seguro, e isso nos leva também a um louvor espontâneo. Nós não estamos aqui porque estamos obrigados, porque temos medo de Deus. A irmã Adelaide disse que há mais de 60 anos, e eu também de igual modo, estamos servindo ao Senhor. Já passamos por tantas coisas na vida, não é? Tantas dificuldades, mas estamos aqui firmes. É o amor que Deus colocou no nosso coração, é esse temor que Ele colocou como algo arraigado em nossa vida, de tal maneira a nos fazer suficiente a permanecer adorando ao Senhor. Nós temos aqui uma passagem no capítulo 10 e o versículo 28 de Mateus, quando Jesus dá aos seus discípulos uma grande lição sobre esse assunto, ou sobre essa questão de temor. Veja bem, no capítulo 10, versículo 28, na primeira parte, ele mostra ali quando os discípulos saem para aquela grande comissão, né, que o Senhor otorgou a eles. O Senhor precaveu eles, o Senhor deixou-os precavidos, que eles enfrentariam lutas, enfrentariam resistências, enfrentariam problemas, enfrentariam dificuldades, e ele diz assim: mas não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aí ele dá a lição do verdadeiro temor: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus se apresenta aqui como um Deus temível. Deus é um Deus temível. É bom falar que Deus é amor. Quantos concordam que Deus é amor? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus é maravilhoso.
Alguém por aí até escreve algumas músicas que chamam de hino, né? E coloca Deus ali nas imagens, como se fosse aquele velhinho de cabelo branco, aquele vovô que os netos faz dele o que quer, né? Que leva para um lado, leva para outro, e esquece que Deus, apesar de ser Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus longano, é um Deus que espera de mim, de você, atitudes de quem o teme. Ele se apresenta aqui através dessa palavra como um Deus temível. Mas antes que você possa pensar que também esse Deus é um Deus perigoso, vamos ver aqui em rápidas palavras o que não é esse temor, mas que é o temor-medo. Vejamos, em dois aspectos, a questão do temor. O primeiro aspecto é o aspecto do medo. O que é medo? Falta de tranquilidade, sensação de ameaça, susto, mas é também, o medo é uma sensação que proporciona um constante estado de inquietação, de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Quantas pessoas elas vivem assustadas? Estamos passando aí esse momento, que agora deu uma melhorada graças ao milagre das eleições, né? Parece que está tudo resolvido, mas depois do dia 15 só Deus sabe o que vai acontecer. Mas a questão é que há uns 3 meses atrás, de igual modo, eu sei que aconteceu aqui também, aconteceu em todo o nosso estado, nossa convenção, as igrejas, nós perdemos a liberdade de nos agregarmos, de cultuarmos de maneira presencial. Eu sei que o pastor Jonas ainda sofreu mais que eu lá, né? Porque nós tivemos aquela liberdade e o Senhor continuou aqui sem poder trazer os irmãos para o culto. Então isso nos tirou, de certa forma, irmãos, a liberdade, nos tirou aquele prazer, aquela satisfação, aquela normalidade cristã, do aperto de mão, do abraço, da oração de mão dada, né? A gente perdeu até a oportunidade e o direito de congregar juntos, de estar no culto, presentemente no culto. E eu percebi, ali em São Bento, o presbítero Marcos está aqui, o irmão Evandir também, nossos companheiros, sabe quantas vezes eu disse lá, eu percebi muitos irmãos assim entrando por um estado de pavor, uma inquietação acima do normal. E eu algumas vezes disse para eles o seguinte: meus irmãos, não ajude a doença, ajude a você, a saúde. Porque se nós darmos lugar ao pavor, ao medo externo, ao medo constante e exagerado, nós estaremos ajudando o vírus, estaremos ajudando a doença. Então nós temos que nos apegar à precaução, ao cuidado, aos protocolos, mas sabendo que Deus é o Deus que tem poder para nos guardar. Salmo 127 diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que edificam. A gente usa máscara, a gente mantém o distanciamento, a gente obedece os protocolos, mas não devemos nos esquecer que Deus é aquele que nos guarda e nada nos acontecerá se Ele não permitir. Então nós temos que estar livre desse medo exagerado, desse medo externo. Não achar que isso é bom para a vida cristã, mas sim o temor a Deus. Esse temor a Deus, irmãos, ele nos dá confiança, ele nos dá possibilidade, inclusive de administrarmos esse medo normal da vida física e da vida social. Eu coloquei aqui, é claro que esse medo, ou esse temor-medo, é uma manifestação do nosso instinto fundamental. É normal, é um instinto de conservação, de sobrevivência. É também a reação a uma ameaça para a nossa vida e ocorre em resposta a um verdadeiro ou suposto perigo. Nesse caso, desde o perigo maior, que é o perigo da morte, até aos perigos particulares. Nós poderíamos aqui falar de muitos perigos particulares, mas eu quero apenas dizer sobre o efeito de alguns que chegam a ameaçarem a tranquilidade física e também a psicológica e até mesmo na área afetiva.
Alguém pode pensar assim, o que tem a ver a área afetiva com a vida espiritual? Tem sim, porque quando nós temos o nosso interior abalado, fora do normal, a desconfiança invade, a gente perde a confiança em Deus, ou compromete a confiança em Deus, nós teremos dificuldade de exercer a comunhão uns com os outros, teremos a dificuldade de orar, teremos a dificuldade de adorar a Deus, teremos a dificuldade de falar com o Senhor, porque daí a gente deixa daquele relacionamento de segurança para um relacionamento duvidoso. Mas eu sei que nesta noite os irmãos já passaram pelo estágio do avivamento, que é avivar, que é muitas vezes trazer uma intensidade maior naquela vida de comunhão com Deus, devido aos problemas e os desgastes da vida. Então veio essa campanha, os irmãos já foram avivados, já falaram sobre a santidade, aprenderam, devem estar exercendo, e agora nós estamos no temor a Deus. A ênfase do medo é o pavor, mas a ênfase do temor a Deus é o equilíbrio, é a tranquilidade, é a paz de espírito, aleluia, que nós podemos manter mesmo diante das dificuldades. A sua alma tem paz nesta noite? Aleluia. Mateus 28:10, nós repetindo aqui essa leitura. Jesus ordena: temei antes aquele que pode fazer perecer o inferno, a alma e o corpo. Eu disse, Deus é um Deus temível. Deus exige de mim, de você, de todos nós, da igreja, uma atitude de temor. Nós vivemos hoje, meus irmãos, uma situação muito difícil. Uma situação muito difícil. A falta de temor a Deus, ela é nítida quando você tem um olhar cristão, quando você tem um olhar através do que a Bíblia ensina. As pessoas, elas estão perdendo, pastor Jonas, o respeito na sua maneira litúrgica, na sua maneira de cantar e de louvar, entre aspas, na sua maneira de se expor nas redes sociais. Eu tenho hora que fico quase que doente de ver certas coisas. Eu sempre comento com a irmã Adelaide, as pessoas estão trazendo Deus para o seu contexto, mas Deus não é para ser trazido ao contexto do pecado, do desmantelo humano. Deus é um Deus temível. Deus, Ele atrai, Ele deve nos atrair, Ele quer nos atrair ao seu patamar, e não nós atrair Deus ao nosso patamar humano. Então há uma necessidade de nós revermos esse conceito de temor e sabermos que o temor a Deus, ele deve ser feito e praticado por uma vida cristã consciente. Quando nós lemos Neemias capítulo 1, versículo 5, Neemias nos dá uma grande lição aqui. Veja, quando ele está lá trabalhando lá naquele momento, naquele período de escravidão, mas ele fica sabendo da notícia do templo, da cidade, a situação dos remanescentes, e ele chega para falar com Deus e levar a Deus o pedido de autorização para fazer algo em favor do seu povo. Na oração do versículo 5 do capítulo 1, ele diz o seguinte: então eu disse, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível. Veja que Neemias tinha isso em mente, estava impregnado na sua mente a grandeza de Deus, o respeito devido a Deus, e ele acrescenta: fiel à aliança e misericordioso com os que o amam. Ele não nega, ele tinha consciência que Deus era fiel com a aliança, que Deus era misericordioso como continua sendo, mas que Deus é um Deus temível, que merece e exige o temor do seu povo para com ele. Nós entendemos que quando um cristão, a exemplo de Neemias, tem essa consciência, isso nos leva a um patamar de equilíbrio na vida cristã. Você não precisa ficar com medo de Deus, você não precisa estar de cabisbaixo,
como se Deus fosse um senhor feudal, como se Deus fosse um carrasco, mas você também não relaxa a tua maneira de servir, de adorar. Você sabe guardar o seu pé quando vem para a casa do Senhor, como a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Você sabe muito bem, é uma vida de equilíbrio que permanece como cristão, como criatura, como servo, como filho, sabendo que Deus é misericordioso, mas que Ele não pode ser desrespeitado e nem desobedecido. Aleluia. Estou caminhando para o fim dessa reflexão. O temor de Deus não é o temor medo. O temor de Deus, o temor a Deus, é que leva à obediência total a Ele, com um sentimento de profundo respeito. Então é importante observar. Primeiro, você recebe o temor de Deus. Se você não recebeu esse temor, você não terá como temer a Deus. É algo que vem e algo que volta. Deus, através do que nós lemos aqui, Ele coloca dentro do coração o seu temor. Não é o temor da religião, não é o temor dos mandamentos humanos, não é o temor da religiosidade, não é o temor destas coisas aqui desta vida, mas é o temor que Deus coloca, é um mistério. A salvação é mistério, é obra do Espírito Santo. Deus coloca lá no âmago da alma do homem, do coração do homem, esse temor, e ele automaticamente, se assim posso me expressar, ele passa a temer a Deus. Temer a Deus não somente em palavras, mas honrando na prática e na sua vida cotidiana. A proposta do Evangelho é para nós deixarmos o temor medo, esse medo que aflige a alma, esse medo que nos leva a um semblante descaído, muitas vezes, irmãos, resultado do peso da religiosidade. Quantas pessoas confundem temor a Deus com religiosidade, com o peso de coisas como o povo fazia lá, né? Tantos mandamentos, tantas coisas. O temor a Deus, ele está acima dos mandamentos humanos, das características expostas em palavras, nas interpretações humanas. O temor a Deus é algo que está acima de tudo isso. E o que muda a vida não é o peso da religiosidade. O que muda a vida é o temor de Deus impregnado na vida do homem. E esse temor, ele vem pela palavra. Nós vamos abordar aqui um versículo que vai provar isso. O medo que justifica o temor humano é o medo que nos leva a algo patológico. Pessoas doentes. Quantas pessoas doentes entre nós? Eu tenho recebido lá na sala de atendimento, durante os 4 meses da pandemia, o presbítero Marcos também fez plantão lá, sabe o que eu estou falando? Quantos irmãos chegaram lá apavorados, irmãos? Parece até que não é crente, parece até que não lê a Bíblia, parece até que não tem comunhão com Deus. Alguns falando até sobre a questão de desespero a ponto de tirar a vida, e a gente fica pensando assim: meu Deus, que situação! É um momento pandêmico, o mundo está como uma geleia tremendo no prato, as estruturas humanas foram abaladas, mas para nós, irmãos, que tememos a Deus, devemos entender que isso é um sinal para Deus mostrar para esse mundo de nariz empinado, esse mundo ufânico, esse mundo que tem uma visão de miragem, de utopia, achando que tinha o controle de tudo. De repente um vírus que não é visível, que não é detectado, coloca todo mundo para usar máscara. Uma moda que não saiu de Paris, não saiu da Inglaterra, não saiu da Itália. Eu trabalhei em lojas de moda em Curitiba e sei que as grandes grifes saem desses lugares citados, mas essa moda da máscara saiu da China, saiu de uma situação lá que de repente ninguém pôde registrar como patente, e vocês estão tudo dentro de máscara. Olha eu também, né? Vou abrir um leque aqui para dizer uma coisa, você também sabe o que eu vou dizer. Há pouco tempo nós tivemos uma dificuldade, porque estávamos para fazer um grande evento e as mulheres da igreja começaram a discutir farda. E houve assim uma preocupação,
por causa do preço, que era muito alto, né? Mas algumas queriam que fosse mais caro, né? E tal, e aquela euforia, aquele glamour. Eu não estou dizendo que isso é pecado, não, né? Mas de repente, massa. Dá para compreender que isso nos leva a aguçarmos mais o temor a Deus? É o Deus que controla todas as coisas, irmãos. O mundo está sabendo, as autoridades viram que eles não têm o controle. Só Deus tem o controle de todas as coisas. E é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve, é esse Deus que você louva, é esse Deus que você adora, é esse Deus, mocidade, que vocês cantam a Ele, louvam a Ele, esse Deus que tem o controle de todas as coisas. As grandes potências mundiais se curvaram a um vírus que eles não sabem aonde está e nem que jeito é, não sabem a cor, não sabem o tamanho, não sabem o peso. Mas nós conhecemos o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! E Ele deve ser de fato temido. Concluindo, meus amados irmãos, concluindo. Estou falando alguma coisa que eu não gosto de passar do horário. Nós vemos aqui os medos crônicos, são os que convivem conosco, que se convertem em parte do nosso ser. E inclusive acabamos nos acostumando com ele. Nós que chamamos de complexo, ou fobias, claustrofobias, ou agorafobia. Mas a proposta do Evangelho, me permita, pastor Jonas, digam comigo, igreja, a proposta do Evangelho de Jesus Cristo é nos libertar do medo e incutir na nossa vida o temor a Deus. Aleluia. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Êxodo 20 e 20. Meu companheiro, quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei no senhor, porque era para cá que eu estava vindo, né? Pensei no senhor doutrinando a igreja, um grande ensinador, e o que eu tenho ao lado do senhor é coragem para ensinar perto do senhor, né? Um grande ensinador, e tantos outros pastores, a exemplo do ilustre pastor Caetano, que eu tenho o privilégio de conhecer de perto hoje, né? Pai do nosso pastor Jonas. Quantas vezes, né, pastor Caetano, o senhor teve a preocupação de ensinar a igreja? Quantas vezes ouvimos os nossos pastores ensinando? E muitas vezes, irmãos, a gente se preocupa e não sabe por onde começar, qual a estratégia, e olha, parece que dá resultado de um lado e não dá do outro. Mas hoje essa palavra veio ao meu coração o seguinte: não são os nossos esforços humanos, não são as nossas estratégias, não é a doutrina humana da igreja, não é a cultura, irmão Marcos, não é as exigências pastorais que dá o poder do povo para se libertar do pecado. O que liberta a nossa juventude da prostituição, do pecado, da miséria, da idolatria, os nossos irmãos, as nossas irmãs, é o temor de Deus no coração. E esse temor, ele só vem através do ensino da palavra do Senhor. Aleluia. Veja que nós podemos observar Moisés dizendo para o povo: não tenha temor, não tenha temor, não tenha medo, melhor dizendo. Mas Deus está provando para que através dessa prova, desse trabalhar, Ele possa incutir em vocês o temor de Deus. Veja bem, o temor de Deus que nos leva a temer a Deus. Algo muito diferente do medo é o temor de Deus. Aleluia. O temor de Deus se aprende, irmãos. É ensinando, é o povo aprendendo, é ouvindo, é vindo ao culto de doutrina, é vindo à escola dominical. Salmo 34 e 11. Olha que o Senhor, através da palavra, diz: vinde, filhos, escutai-me, e eu vos instruirei no temor do Senhor. É o temor do Senhor que nos leva
a uma vida de dignidade espiritual. É um elemento de fé, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É através de ouvir essa palavra que nasce da consciência de quem é Deus. Você não deve temer a Deus porque tem medo dele, mas é por quem ele é. O que Deus dá para você? É Criador? Sim. É o Rei do Universo? Sim. Ele é tudo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o pastor amado. Ele é o amigo fiel. Ele é aquele que compreende aquilo que nós não podemos explicar aos outros. Muitas vezes a gente gasta saliva, fala para o pai, para a mãe, para o pastor, para quem quer que seja, para o amigo, e a pessoa não nos entende. Mas às vezes você está ali no seu leito, em algum canto da sua casa, não tem palavras, os lábios não tem como professar aquilo que está dentro do coração de palavra, mas Deus está lá de cima e está aqui bem pertinho de você também, porque o seu temor está dentro do seu coração. Ele está lendo a sua vida, a sua alma, as suas necessidades, está lhe ajudando, está trabalhando em você, está lhe dando palavra de glorificação ao seu nome. Daí a pouco você começa a louvar e dizer: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é o meu pastor, nada lhe faltará, o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu mestre, é o meu guia, é o meu protetor, o Senhor é o meu tudo. E isso nos faz viver uma vida de vitória. Aleluia. Deus não quer provocar, irmãos, na igreja, nem na individualidade, nem na coletividade. Ele não quer provocar-nos um temor, medo. Eu até estava lendo alguma coisa e deparei com um pensamento de um imperador que dizia o seguinte: que me odeiem até que me temam. Esse é o método humano. É o método humano, né? Nós vimos aí agora nos lockdown, né? Nos protocolos, nos exageros, né? As pessoas sendo perseguidas como cães, né? Esse é o método humano. É colocar medo, é ameaça, para que você, através do medo, possa temer. Deus é diferente. Deus é amor. Deus é paz. Deus é alegria. Por isso que o escritor aos Romanos diz: pela fé temos paz com Deus, por Jesus Cristo. Não é isso? Nós o tememos porque Ele nos amou, porque Ele nos ama. Não é por medo, não é como o imperador. Deus não é o carrasco, mas Deus a si mesmo é temível. Concluindo, Isaías 11, 1 e 2: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está mostrando para Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, que o levará ao temor de Deus, ao temor do Senhor. Jesus cumpriu isso, e Ele convida a mim e a você. Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele veio para um povo que estava cansado, que estava oprimido, que estava nas densas trevas, estavam sucumbindo-se cada dia mais, por medo de tudo que estavam fazendo, inclusive fora da obediência a Deus. Mas Ele veio e cumpriu em si esse processo de temer a Deus sem medo e sem sacrifício puramente humano. E Ele chama eu e você. Você está cansado, está oprimido, está preocupado, está sofrendo os efeitos da pandemia, do isolamento social, da falta de liberdade, do desemprego, da pobreza, da carestia nos remédios, a necessidade humana. Mas Ele está aqui nessa noite dizendo o seguinte: vinde a mim, todos que estão cansados. Esse convite não é só para quem não é crente, não, irmãos. É para o crente cansado também. Quantos crentes cansados, quantos crentes oprimidos, mas Jesus convida nesta noite: vinde a mim, eu quero te aliviar. Tomai o meu jugo
Aprendei de mim, que o meu fardo é leve. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja em Paulista. Eu agradeço por essa oportunidade, pastor Jonas. E espero que Deus tenha, de alguma forma, alcançado aqueles que vieram aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus nos abençoe.